Presença no plenário de estudantes do Centro Educacional Brandão, da cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos, que a visita lhes seja proveitosa. Não se Gilmar bem, não? Não. Sustentação. Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Vossa Excelência Relator, o advogado, do mandato de segurança 23.978, impetrante Fernanda Borges de Lacerda, impetrado o presidente da Câmara dos Deputados, diretor do Departamento Pessoal daquela casa. Presidente, adoto como relatório o parecer da Procuradoria-Geral da República. Aspas. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Fernanda Borges de Lacerda, em contrariedade à decisão número 481, plenário, do Tribunal de Contas da União. A impetrante informa que, por obra de alteração normativa que beneficiava os servidores públicos da Câmara dos Deputados, deveria ter, a partir de dezembro de 95, seus proventos revisados para incorporar vantagem tipificada, no caso, em exercício de função comissionada pelo prazo de 12 meses. Teria o direito a agregar aos seus benefícios parte da importância da gratificação. Vale-se do parágrafo 1º, do artigo 1º, parágrafo 1º da resolução número 70 da Câmara dos Deputados. O Departamento de Pessoal da Casa Baixa, ao deferir o pedido administrativo da inativa, fixou que faria ela jus a 2/5 da função gratificada 4 e 1/5 da função gratificada 6, em vista do exercício por 3 anos de funções comissionadas. O ato de revisão dos proventos foi submetido ao controle do Tribunal de Contas da União. O órgão de fiscalização considerou ilegal a incorporação ante a notícia de que a impetrante não teria cumprido um último período de 12 meses no exercício da função comissionada. O lapso teria se estendido de 19 de abril de 93 a 15 de abril de 1986, o que representaria a falta de um dia para a atribuição do 5º. Negou, portanto, o registro do Tribunal de Contas. Comunicado, o Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados reajustou os proventos da impetrante aos ditames indicados pelo TCU. Em contrapartida, a impetrante julga que o ato seja ilegal. Para tanto argumentar, anota que teria trabalhado até o dia 22 de abril de 1986, conforme demonstrariam as folhas de frequência relativas àquele mês. Pondera que, no mínimo, seria razoável imaginar que seu labor se estendeu até o dia 16 de abril, data da publicação do deferimento do pedido de aposentadoria no Diário Oficial da União. Num segundo momento, a impetração defende a tese de que seria possível arredondar o período de trabalho prestado para se alcançar os 12 meses exigidos pela legislação. Invoca o artigo 178, parágrafo 2º da Lei 1711, de 52, norma que admitiria o cálculo ponderado. Sugere a impetrante ainda a incidência da decadência administrativa, pois o pedido de aposentadoria teria se processado há mais de 5 anos, assim como a alteração hora em exame, concluída no âmbito da Câmara dos Deputados em 1995, mas crivada apenas em 2001. No desfecho de sua peça, a particular consiga que não se conforma com a promoção de descontos, diretamente de seus proventos, dos valores recebidos sob o título revisado. Anota que os recebeu com apoio na mais inabalável boa-fé. O feito foi levado ao conhecimento do eminente ministro Moreira Alves. Requisitadas as informações à autoridade dada como coatora, a presidência da Câmara dos Deputados pronunciou-se às folhas tais e, em suma, remeteu-se ao fato de que, singelamente, fez cumprir determinação da Corte de Contas. Contudo,
fez questão de anotar que a impetrante, de fato, prestou serviços até o dia 22 de abril de 1986. Refuta, contudo, a incidência do prazo decadencial em face da natureza do ato, dado como complexo. O pedido de liminar foi apreciado e restando indeferido ante a perspectiva de não haver perigo de se tornar ineficaz a eventual concessão da segurança. Vieram com vista à Procuradoria-Geral da República. Num primeiro momento, o Ministério Público Federal sugeriu que fosse chamado a se pronunciar nos autos do TCU, pois seria um dos órgãos que compôs a formação do ato administrativo em combate. Dita preliminar foi acolhida pelo despacho de folhas tais. A consultoria jurídica do TCU pronunciou-se às folhas tais. Defende o argumento de que não é possível arredondar o período de exercício para que seja, então, considerado cumprido os 12 meses exigidos. Remete-se, por semelhança, à figura da contagem fictícia de tempo de serviço para fins de aposentadoria, prática vedada pela administração e pela jurisprudência das cortes judiciais. Da mesma maneira, é defendida a legalidade dos descontos dos valores indevidamente pagos diretamente sobre os proventos e a não incidência da decadência administrativa. Fecha aspas. Digo eu, o Ministério Público Federal opina pela concessão da segurança sob o argumento de que, mesmo aposentada, a impetrante permaneceu de boa fé prestando serviços à Câmara dos Deputados, inclusive no dia da publicação de sua aposentadoria, o que perfaria o período necessário para a incorporação dos quintos. Teria havido, portanto, segundo a Procuradoria-Geral, efetivo exercício de funções. Além do mais, em virtude do princípio da proporcionalidade aplicado especificamente ao presente caso, o pleito da impetrante deveria ser reconhecido. É o relatório, senhor presidente. Doutor Ulisses Borges, presente. Presidente, excelentíssimo Procurador-Geral da República, doutor secretário, excelentíssimos senhores ministros que compõem esse excelso pretório, excelentíssimo relator. Como visto do relatório, excelências, a questão ela está relacionada à contagem ou não de um único dia para que a impetrante tivesse direito a somar mais 1/5 de uma FC número 6 do cargo de taquígrafa da Câmara dos Deputados. Vejam, Vossas Excelências, que, como foi lido do parecer do Ministério Público, está sobejamente provado nos autos que a aposentadoria da impetrante deu-se sob os auspícios da antiga Lei 1711, de 28 de outubro de 1952. Foi datada a publicação da sua aposentadoria no Diário Oficial da União de 16 de 4 de 86. Hoje, já no século XXI, as coisas têm ocorrido de maneira mais céleres, mais rápidas, mas antigamente não eram tão rápidas assim. E, efetivamente, havia grande demora na publicação dos atos que eram encaminhados para a imprensa nacional. E, efetivamente, a impetrante acordou no dia 16 de abril de 1986 e foi trabalhar, porque não tinha o dom da adivinhação. Quem tem o hábito de ler o Diário Oficial ao tomar o café da manhã? Efetivamente, ninguém. Ela foi trabalhar normalmente. E ainda trabalhou mais 7 dias, o que efetivamente está provado, é incontroverso, reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, quando então foi avisada que ela já estava aposentada. Aposentou-se normalmente. Vários anos depois, em 1995, ela requereu a incorporação desse quinto em face da mudança da própria legislação com a Lei 8.112. E houve o deferimento do seu requerimento pela Câmara dos Deputados, mas, posteriormente, o colendo Tribunal de Contas da União negou registro a esse requerimento, dizendo que faltava um dia, que ela teria que ter trabalhado pelo menos o dia da sua aposentadoria de forma legítima e regular para que pudesse ser contado esse tempo de serviço. Efetivamente, não há controvérsia, trabalho houve nesse dia.
o próprio parecer do Ministério Público, com muita propriedade, indaga qual seria o vínculo jurídico existente nesses 7 dias que foram, digamos assim, espontaneamente trabalhados, porque a impetrante desavisada não sabia que já estava publicado no Diário Oficial do dia 16 de abril de 1986 a sua aposentadoria. Houve realmente trabalho. Portanto, ainda que o vínculo fosse um vínculo irregular ou um vínculo que não tivesse respaldo em decorrência do ato da aposentadoria, houve o trabalho efetivamente. Como ainda estávamos no período anterior à promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, efetivamente, esse vínculo desses 7 dias poderia ser até considerado como um vínculo tácito entre a administração e a servidora. Portanto, sob esse aspecto, né, o direito ele é permeado, antes de tudo, pelo princípio da razoabilidade. Na esteira do parecer do Ministério Público, a impetrante confia que seja acolhido o presente mandado de segurança, uma vez que o direito não pode ser uma ciência tão dura para que, efetivamente, por um dia trabalhado, ela não tenha esse benefício, como já sofreu, inclusive, os descontos nos seus contra-cheques e, efetivamente, ela tenha trabalhado nesse dia. Mas a questão não se limita a isso, excelências. Outros aspectos ainda estão a empolgar a discussão. O mais importante deles, inicialmente, diz respeito à boa-fé com que se ouve a servidora. E há um pedido no sentido que, pelo menos, ela não fosse obrigada a devolver aquilo que recebeu de boa-fé. Mas, efetivamente, como já mencionei, a servidora aposentou-se sob os auspícios da antiga 1711, cujo artigo 78 permite o arredondamento do tempo de serviço. A proibição da contagem de tempo fictício é posterior a todos os atos que estão em discussão. Né? E, na época, portanto, seria perfeitamente possível esse arredondamento. Mas, mais do que isso, excelências, há uma última questão a ser apreciada, que ela está a reclamar efetivamente pronunciamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que é o que diz respeito ao Instituto da Decadência, trazido pelo artigo 54 da Lei 9.784, de 99, editada no dia 29 de janeiro de 1999 e publicada no Diário Oficial, que circulou no dia seguinte. Vejam, Vossas Excelências, que nas cortes inferiores, a discrepância em relação a partir de quando seria aplicável o artigo 54 da Lei 9.784, dado que há uma mudança muito grande na nossa legislação com esse Instituto da Decadência. Todos nós, quando estudamos, aprendemos com os nossos professores de Direito Administrativo que a administração podia a qualquer tempo rever os seus atos, desde que tais atos estivessem eivados de nulidade. E, efetivamente, esse Instituto sofreu profunda modificação com o artigo 54, que adotou como princípio a decadência nos atos da administração pública. Existem algumas decisões no egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador federal Carlos Moreira Alves defende essa tese. Existe uma decisão no STJ da ministra Eliana Calmon, no sentido de que não pode haver aplicação retroativa do Instituto da Decadência, porque a administração teria direito adquirido a rever os seus atos até a edição dessa lei, e que os 5 anos seriam contados apenas a partir da edição da lei, e os atos posteriores é que não poderiam ser vistos. Data máxima vênia, excelências, não se discute. Eu tenho aqui em mãos, inclusive, várias decisões do mesmo Superior Tribunal de Justiça, anteriores, de 99 ainda, de 2001, aplicando tranquilamente o Instituto da Decadência. Agora, não é o caso de aplicação retroativa desse dispositivo. Por que razão? Por um motivo muito simples, porque não está sendo discutido nenhum ato anterior a 29 de janeiro de 1999. O ato que está em discussão, ele data de 30 de janeiro de 2001, quando o Instituto da Decadência já estava em pleno vigor. Trata-se de norma de ordem processual, ainda que dirigida ao processo administrativo. E como norma de ordem processual, ela tem aplicação imediata e alcança os casos em curso, efetivamente.
dizer que a administração tinha direito adquirido a rever os seus atos também não nos parece apropriado. Por que razão? O que é administração? Na verdade, o que existe é uma coisa só, a pessoa jurídica de direito público interno, a União Federal. A União Federal, por meio do seu processo legislativo, editou uma lei trazendo um instituto novo que, evidentemente, ela estava renunciando ao seu poder de rever os seus atos. Pode a União fazer isso? Claro que pode, por lei, como é o caso. Portanto, há, no caso, renúncia da administração de rever os seus atos. E, evidentemente, que como norma processual, ela tem a sua aplicação imediata. E, a partir do dia seguinte, a sua edição foi publicada no Diário Oficial da União e, efetivamente, a partir daí, a administração pública ela ficou proibida de rever os seus atos, desde que esses atos gerem efeitos para terceiros que tenham agido de boa-fé, como é o caso da Impetrante. Portanto, Excelências, todos os jurisdicionados do país estão aguardando o pronunciamento de Vossas Excelências quanto, vamos dizer assim, ao dies acor da aplicação do Instituto da Decadência do artigo 54 da Lei 9.784 de 99. Lembrando que é norma de ordem processual e, como norma de ordem processual, deve ter a sua aplicação imediata. O dispositivo em si, apenas para encerrar, senhor presidente, não faz qualquer distinção quanto ao tempo. O artigo 54 apenas anuncia o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Não há nenhuma distinção na norma quanto ao início da sua aplicação. Portanto, não cabe ao intérprete fazer tal distinção e muito menos se falar em direito adquirido na medida que a própria União Federal que renunciou ao seu poder de rever os seus atos a qualquer tempo, sendo norma processual, tem aplicação imediata. Concluo, senhor presidente, dizendo que a Impetrante realmente confia que Vossas Excelências lhe farão plena justiça. Obrigado, é o que tínhamos a dizer, Excelência. senhor presidente. Com a palavra, ministro relator. Presidente, a questão a ser resolvida é a seguinte. O fato de a servidora ter prestado serviços à Câmara dos Deputados, até mesmo após a publicação do seu ato de aposentadoria, pode ser considerado como de efetivo serviço para fins de incorporação de quintos? Essa é a questão. A lei que rege a matéria, Lei 8.911 de 94, diz que o servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento ou cargo em comissão incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para a qual foi designado ou nomeado a cada 12 meses de efetivo exercício. Como se vê, a incorporação dos quintos exige expressamente o efetivo exercício da função. A leitura mais atenta da lei levaria à conclusão de que, se não se completaram totalmente os 12 meses, não há que se falar em incorporação de quintos. No entanto, o Ministério Público alega que, em virtude de a Impetrante ter efetivamente prestado serviços à Câmara dos Deputados, fato esse confirmado pela própria Câmara dos Deputados, pelo menos no dia da publicação do ato de aposentadoria, um dia, a controvérsia se porta sobre um dia. Então, o Ministério Público alega que seria formalismo exagerado não considerar lícita esta incorporação. Invoca também o princípio da proporcionalidade. Vejamos os dois argumentos. Parece certo que não se pode levar em consideração tempo ficto para efeito de saber se o quinto foi incorporado. Tanto as informações do Tribunal de Contas como o parecer do Ministério Público não contestam isso. A divergência se reduz a saber se o dia em que o ato foi publicado pode ser considerado como de efetivo exercício.
A fim de que um serviço prestado seja considerado efetivo, é preciso, como pressuposto, que exista um vínculo de subordinação entre a administração pública e o servidor. Ou seja, é preciso que a administração mantenha uma relação jurídica funcional com o servidor. Na verdade, é uma contradição em termos admitir que exista serviço efetivo se já cessou legalmente a relação jurídica funcional entre a administração e o seu ex-servidor. Eu rechaço, portanto, esse argumento. Lembro que essa Corte já teve a oportunidade de estabelecer a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876, a DIN 2111. O referido dispositivo versa sobre a regra de transição para os segurados da Previdência Social, estabelecendo como termo limite para a aplicação da regra de transição o dia anterior à data de publicação da lei. A suposta rigidez da lei, seja no presente caso, seja no caso da Lei 9.876, existe para coibir que as exceções possam tornar-se regra. A fixação de um requisito temporal, tanto num caso como no outro, é inafastável, a meu ver. O Ministério Público também afirma que, no caso, deveria ser utilizado o critério da proporcionalidade para se considerar completado o tempo de incorporação dos quintos. E eu creio que essa invocação é descabida, pois o efetivo serviço é uma categoria constitutiva do direito à aquisição dos quintos. Não há, portanto, que se falar em princípio da proporcionalidade. Todavia, eu entendo que o pedido da impetrante não deve ser considerado de todo improcedente. Segundo a informa inicial, o Tribunal de Contas da União não apenas afirmou que a impetrante não tinha direito à incorporação do quinto, como também a obrigou a devolver as quantias já recebidas. Nesse particular, ou seja, relativo à devolução do que ela recebeu, eu dou total razão à impetrante. A sua boa-fé está nítida nesse caso. A Câmara dos Deputados considerou que a impetrante tinha direito ao recebimento dos quintos e, anos depois, o Tribunal de Contas considerou ilegal a incorporação. Portanto, eu considero que ela agiu de boa-fé. Este exposto, presidente, eu concedo parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora restitua à impetrante a quantia descontada do quinto da função FC durante o período de seu pagamento até a data da publicação da decisão do Tribunal de Contas. Uma indagação. No caso deste processo, nós estamos diante de ato complexo? Sim. Ou seja, o ato do TCU foi o último da cadeia dos atos complexos ou foi em revisão? Foi o último. Ou foi em revisão a homologação da aposentadoria? Foi no registro. Foi na revisão. E passaram-se mais de 5 anos No registro da homologação? Não. Não, é o registro da aposentadoria. Sim. Hein? Registro da É o aposentadoria. registro. A aposentadoria dela é de 86. Com base nas... A aposentadoria como? No órgão de origem? O primeiro ato da cadeia de 86. Exatamente, 86 e foi registrado Abril de pelo Tribunal de 86. Contas. Em 86 o registro. Eu não sei a data exata, mas por essa época não houve problema quanto ao registro. O problema surgiu quando, com base na 8.112, houve mudança de regras quanto à contagem de quintos, ela então pediu a revisão dos proventos da sua aposentadoria. A servidora. Exatamente. E aí houve o deferimento pela Câmara e foi ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas negou o registro. Isso já em 2001. Voltou o processo para o Tribunal, a Câmara dos Deputados, e houve, então, o ato condenando, tá certo? Já em 2001, quando já estava em plena vigência o artigo 54 da Lei 9.784. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhores ministros, eu ouso divergir em parte do eminente relator, porque eu considero que na espécie houve o exercício de fato de funções públicas
E esse exercício, de fato, como nós sabemos, gera consequências. A doutrina administrativista, nacional e estrangeira, de longa data tem reconhecido a figura do funcionário público de fato, inclusive para fins de responsabilização do Estado por atos ilícitos. Então, o exercício de funções públicas, ainda que de fato, e no caso presente, ou seja, após a aposentadoria, tem que gerar consequências. E, de outro lado também, senhor presidente, eu entendo, com todo respeito, que o prazo aquisitivo do quinto não é um prazo de natureza perentória, decadencial ou prescricional, de maneira que eu defiro a ordem, inclusive em homenagem ao princípio da razoabilidade. Senhor ministro Eros Grau. Após o voto do ministro relator, que deferia, em parte, a segurança, apenas para reconhecer, para dispensar a impetrante dos descontos do que recebido até a decisão impugnada, e do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que deferia totalmente a impetração, pediu visto o ministro Eros Grau. São Paulo aqui, sustentação, né? Não todos. São Paulo eu sei que tem. Ministro Eros Grau. Ação direta de inconstitucionalidade 2129 do Mato Grosso do Sul. Requerente a Noreg, requeridos o governador e a Assembleia Legislativa daquele Estado. O advogado. Senhor presidente, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil propõe ação direta com pedido de medida cautelar, na qual questiona a constitucionalidade do inciso 3º do artigo 104 da Lei 10.071 do Estado de Mato Grosso, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 2049. O preceito diz o seguinte: constitui recurso do fundo, taxa judiciária, custos e o trecho impugnado, 3% dos emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais. A requerente sustenta que o preceito hostilizado colide com o disposto no artigo 167, inciso 4 da Constituição do Brasil. Alega que essa Corte vem há muito consolidando a tese de que não é possível destinar recursos provenientes de emolumentos extrajudiciais a fundos para entidades públicas. Fecho aspas. O governador do Estado do Mato Grosso do Sul sustenta que os emolumentos referentes aos serviços notariais e registrais foram qualificados como taxas pelo Supremo. Acrescenta que a pretensão do autor não pode ser acolhida, visto que o artigo 167, inciso 4 da Constituição, não cuida de taxas, mas sim de impostos. A Assembleia Legislativa afirma que o preceito impugnado trata de taxa decorrente do exercício de poder de polícia, não afrontando o preceito constitucional. A medida cautelar foi indeferida em 10 de maio de 2000, o acórdão que aquele corresponde estando assim emendado. Eu estou transcrevendo aqui para registro, mas os emolumentos têm natureza tributária e caracterizam-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, não incidência do artigo 167, inciso 4. A folhas, a requerente informa que o inciso 5 da lei federal foi objeto de veto presidencial. Essa lei dá concreção ao disposto no parágrafo 2º do artigo 236 da Constituição, estabelecendo normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Esclarece que o preceito vedava a instituição de taxa
contribuição, acréscimo ou percentual sobre os emolumentos, salvo se destinados a fundo especial de reaparelhamento e modernização, criados por lei exclusivamente para atividades jurisdicionais. Requerente sustenta que as razões do veto presidencial consubstanciam um fato novo, apto a ensejar a reapreciação do pedido de medida cautelar. O ministro Jubim, relator à época, entendeu que a hipótese não caracteriza fato novo, pois não conheceu do pedido, o que ensejou a interposição de agravo regimental acostado a folhas que se encontra pendente de apreciação. O advogado-geral da União invoca precedentes que entende pertinentes e manifestando-se pela improcedência do pedido. O Procurador-Geral da República opina pela improcedência do pleito, ressaltando que não há razão para se modificar o entendimento esposado quando o julgamento da liminar, da cautelar. É o relatório. Palavra, doutor Frederico Neves. Senhor presidente, senhor chefe do Parque Federal, senhores ministros, como bem relatado pelo ministro Hélio Grau, né, trata-se de uma modificação da lei do Estado do Mato Grosso do Sul, onde já em 1980 se criou um fundo especial para a instalação e desenvolvimento das atividades dos juizados especiais cíveis e criminais. E em 1999, com a alteração dessa lei, se destina 3% dos emolumentos devidos pelas atividades notariais e registrais a este fundo. Notem os senhores, em primeiro lugar, que a pertinência com o artigo que se diz violado da Constituição Federal está no sentido de que há uma destinação específica, que é totalmente diversa de outros julgados desse Supremo Tribunal Federal, que falam de fundos de reaparelhamento. Nesse caso aqui, há uma destinação específica para essa retirada dos emolumentos. Tá? E, da mesma forma, não se pode esquecer que notários e registradores têm direito à percepção de emolumentos integrais. Ou seja, se existe alguma necessidade, seja de reaparelhar, seja de fiscalizar, tá, que isso deva ser acrescido ao que notários e registradores percebem a título dos seus serviços, que são taxas, como esse Supremo Tribunal Federal vem reafirmando. Tá? Então, você destinar parte de uma taxa a essas atividades dos juizados especiais fere o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Por outro lado, e até o ministro relator fez referência numa das informações, não é de todo verdadeiro, que me parece que afirma a Assembleia, quando estabelece que isso é taxa de fiscalização. E o Supremo Tribunal Federal vem por diversas vezes dizendo que a atividade notarial registral, que é fiscalizada pelo poder público, pode ter selo de fiscalização. E, no caso específico do Estado de Mato Grosso do Sul, existe uma lei, a Lei 2029, de 1999, que no seu artigo seguinte, tá, implanta o sistema de fiscalização indireta das atividades dos notários e registradores, bem como para a obtenção de maior controle e segurança jurídica quanto à autenticidade dos respectivos atos. E o seu parágrafo 1º do artigo 2º, citada a Lei 2028 estadual, diz que o valor desse selo não pode ser repassado para o usuário, ou seja, deve ser retirado do emolumento em função dessa atividade de fiscalizar. Pois bem, se já há uma lei que estabelece a fiscalização e a taxa de fiscalização, como pode agora o Estado também querer retirar 3%
sob o mesmo argumento de fiscalizar. Que o argumento, inclusive, que consta dos autos, é de fiscalização. Com certeza, senhores ministros, trata-se de uma bitributação, trata-se de um bis in idem que vem sendo realizado no estado do Mato Grosso do Sul. E, nesse particular, eu lembro a vossas excelências o que foi decidido no plenário dessa corte, na ADIM 1778, quando o ministro Nelson Jobim estabeleceu, por unanimidade, a votação foi unânime, que os estados da federação são incompetentes para instituir imposto sobre negócios notariais, e que na espécie não configura taxa nem imposto. Basta a leitura, inclusive, do voto do ministro Jobim, para se notar que, no caso, se tratava do estado de Minas Gerais, que justamente se estava fazendo não a fiscalização, mas sim um imposto sobre a atividade. E a mesma coisa que ocorre no presente caso. Já existe no estado do Mato Grosso do Sul a taxa de fiscalização, que é feita através do selo criado em 1999. Agora, vem também 3% destinado à manutenção dos juizados cíveis e criminais. Então, para não mais me alongar, só dizer que, como colocou bem o ministro Jobim na ADIM 1778, a base de cálculo ela é idêntica. Existe, segundo o próprio ministro Jobim, se a base de cálculo é idêntica dos emolumentos que são cobrados, conforme previsto nas tabelas, é inconstitucional. Basta a leitura do voto de Sua Excelência à época. Por essas razões, senhores ministros, confia a requerente que esse plenário dará pela inconstitucionalidade dos artigos atacados. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Palavra, senhor ministro relator. Senhor presidente, a Noreg pretende nessa ação direta a declaração de inconstitucionalidade de preceito de lei estadual sul-mato-grossense que destina 3% dos elementos cobrados pelas serventias extrajudiciais a um fundo, ao Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Mato Grosso do Sul. Como afirmado no julgamento da medida cautelar, improcede a alegação da requerente de que o preceito atacado colide com o disposto no artigo 167, inciso 5 da Constituição. A norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, não havendo nela, na Constituição, regra similar pertinente às taxas. Esta Corte conferiu ampla abrangência ao conceito de poder de polícia na ADI 3.151, relator o ministro Carlos Brito, julgada na sessão de 8 de julho passado. Vencido, porque me parece inadmissível a superposição entre poder de polícia de um lado e de outro, poder de controle ou tutela, poder de fiscalização exercido no interior da organização estatal, eu me submeto a esse entendimento. Apenas me permito insistir na afirmação de que o poder de polícia limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, incidindo sobre atividades particulares. Nas atividades notariais, há serviços exercidos por delegação do poder público, serviços fiscalizados nos termos do parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição. Não há direito, interesse ou liberdade, porém atividade pública, função pública, dever. O chamado poder de polícia não se presta a instrumentar a apuração do regular cumprimento de dever inerente ao desempenho de função pública, sendo um entendimento equivocado, pedindo, contudo, vênia para essa ressalva. Busco apenas ser coerente. São inaplicáveis ao caso os precedentes invocados no inicial, que se referem à vinculação de imposto e à destinação do percentual de taxas a pessoas jurídicas de direito privado. Não é essa a hipótese dos autos. Ao apreciar o pedido de cautelar, o ministro Jobim, relator à época, destacou a Lei 2049, destinou um determinado percentual a um fundo administrado pelo Poder Judiciário.
O Poder Judiciário tem competência constitucional de fiscalizar os atos praticados pelos notários, oficiais de registro e prepostos. O percentual de 3% dos emolumentos, contrariamente a outros casos, destina-se ao poder que tem obrigação constitucional da fiscalização. Por fim, ele prossegue, referindo-se ao inciso 4 do artigo 167, observando que lá se trata de impostos e aqui de taxa. Mais adiante, também foi afirmado, durante os debates, por ocasião do julgamento da medida cautelar, que o que se está indenizando é a fiscalização por parte do Poder Judiciário. Foi esse o fundamento, ou seja, a atividade de fiscalização. Outra coisa é a destinação da taxa. No caso, não há destinação a um terceiro, mas sim para uma função do Poder Judiciário. Essa questão, já havia sido apreciada pela Corte no julgamento da ADI 2059, medida cautelar, quando ficou assentada a constitucionalidade da destinação de taxa como tal, de taxa como tal a um fundo específico. Ademais, há ainda a mencionar o julgamento da medida cautelar na ADI 1707, quando então se analisou a possibilidade de destinação de parcela de custas processuais à OAB do Mato Grosso, acordo que tem a seguinte emenda, eu estou registrando aqui. Para concluir, que é plenamente constitucional a destinação do produto das taxas a um fundo especial. Uma questão instigante foi suscitada pelo ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da cautelar. Eu vou transcrever a observação de Sua Excelência. O que deixo para a indagação mais aprofundada é se, havendo destinação da taxa, ela pode ser voltada a uma finalidade estranha ao custeio do serviço de polícia que lhe serve de fundamento. Não surgiu dúvida similar, no entanto, no julgamento da antes referida ADI 2059, posto que o produto da arrecadação era destinado ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Naquele julgamento, o próprio ministro Pertence salientou: aqui é para o reequipamento do Poder Judiciário, que é o fiscal da atividade notarial. Aqui a entidade é pública, a destinação é pública, é o Judiciário, que não pode ser considerado um serviço estranho ao notarial. Fecha aspas. No caso paranaense, o valor da taxa era destinado ao Poder Judiciário, simplesmente. Já no caso em exame, indicou-se com precisão onde os recursos arrecadados serão aproveitados. Tem-se assim que lá no caso do Paraná, os recursos do fundo poderão ser utilizados como recomendarem as suas necessidades, ao passo que de modo mais restrito. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul só poderá aplicá-los nos juizados especiais. Por isso eu não vejo, em nenhuma dessas hipóteses, qualquer inconstitucionalidade e julgo improcedente o pedido formulado na ação direta, prejudicado o agravo regimental interposto. Relator, julgo improcedente a ação direta. Com voto do ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu faço minhas as palavras e os argumentos do eminente relator, também julgo improcedente, sobretudo porque não vejo conflito e, pelo contrário, vejo plena harmonização desta lei estadual com o artigo 206, parágrafo 1º da Constituição Federal e também com o parágrafo 2º do artigo 98 da Magna Carta. Com o relator, portanto, senhor presidente. Senhor ministro Joaquim Barbosa. Com relator. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, também entendo que a lei impugnada apenas institui uma taxa em razão do exercício do poder de polícia, que todos nós sabemos, o poder de polícia é fato gerador de taxa. E, no caso, esse poder de polícia assiste ao Poder Judiciário, aos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição. Vale dizer, os órgãos diretivos do Judiciário fiscalizam as atividades notariais e de registro, desdobrando essa fiscalização
logicamente, no plano da vigilância, no plano da orientação, no plano da correição. E, por isso, também quanto à destinação do produto da arrecadação da taxa para, para um fundo de instalação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades dos juizados cíveis e criminais, também é uma pertinência temática evidente, aliás, já ressaltada por este tribunal em voto, acho que em acórdão relatado pelo ministro Moreira Alves. Se assemelha muito ao de Mato Grosso, no caso da ADIM 3151. Que nós discutimos isso há lá. Foi a OAB, né? Aquela época. Não, do AB... Não, acho que não. Não. Mas nessa ADIM 3151... Da OAB era 1707. Enfrentamos, inclusive, a questão da apropriação dos emolumentos na sua integralidade como direito subjetivo dos notários. Enfrentamos isso... 3158? Foi a 3151. E rechaçamos esse argumento porque isso exigiria um confronto puramente entre leis. Se ofensa houvesse à Constituição, seria de modo oblíquo, de modo indireto. Eu acompanho, senhor presidente, na inteireza o voto do eminente relator. Da Tereza? Na inteireza do senhor. Inteireza, alguma dúvida quanto à semântica, o sentido da... Tereza é uma corda que foi escapada. Na integralidade, na inteireza, em totum. Tá bom, Tereza, agradeço. Ministro Peluso. Também, senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, eu acho que não há nenhum impedimento constitucional que o produto de uma taxa imposta a título de fiscalização seja necessariamente empregada em atividades ligadas ao próprio desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização. Acho que não há essa vinculação, de modo que, se a lei especifica a destinação desse produto para o mesmo órgão, não vejo inconstitucionalidade. Ministro Gilmar. Também, senhor presidente. Bom relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reitero o que tive a oportunidade de veicular quando votei vencido na apreciação do pedido de concessão de medida cauteladora. No caso, se tem atividade desenvolvida a teor do disposto no artigo 236 da Constituição Federal em caráter privado. E a lei atacada acabou por criar uma espécie de fundo para viabilizar em si a atuação, a atividade dos juizados especiais cíveis e criminais. Indaga-se, é possível a criação de receita mediante incidência a este ou aquele título sobre o que é arrecadado pelos cartórios quanto aos serviços desenvolvidos privados para ter-se o funcionamento do próprio judiciário? A resposta para mim é desenganadamente negativa. O ofício judicante é monopólio do Estado, é atividade precípua do Estado. E, por isso mesmo, a máquina respectiva funciona a partir dos impostos arrecadados. Não é dado ao setor público, não é dado a esta ou aquela unidade da federação criar receita à margem do orçamento e à margem, portanto, do que arrecadado, repito, mediante os impostos. Não se trata aqui, com a devida vênia,
de cobrança de taxa objetivando a fiscalização. Se de um lado nós temos que a atividade notarial e de registro, ela é fiscalizada pelo Poder Judiciário, de outro não menos correto, é que não se tem como vislumbrar a possibilidade de cada Estado dispor sobre a arrecadação, até mesmo, não é o caso, a arrecadação de valores para o implemento dessa fiscalização. Mas, de qualquer forma, a lei em comento é a Lei 1071 de 90 e não versou, a meu ver, pelo menos o trecho que eu tenho aqui, né, no relatório distribuído pelo ilustre relator, não versou em si a fiscalização pelo Poder Judiciário, viabilizar essa fiscalização, mas ter-se valores para prover o que necessário ao funcionamento dos juizados cíveis e criminais. Por isso eu peço vênia ao relator e aos colegas que o acompanharam, já formando uma maioria esmagadora, né, para divergir e entender que o dispositivo atacado conflita com a lei fundamental do país, que a todos, imagino e continuo nessa crença, a todos submete. Peço vênia, ministro. 51, se me permite. Nós enfrentamos também Sim, essa questão. apenas era um fundo genérico. Mas enfrentamos também reaparelhamento do a Poder natureza Judiciário. jurídica da atividade notarial e de registro a se situar no âmbito da atividade própria do Poder Judiciário. Nós fizemos esse enfrentamento. Eu peço vênia, eminente ministro Marco Aurélio, e acompanho o eminente relator, diz que o seguiram. A dúvida que me ocorrera no julgamento da medida cautelar está hoje desfeita. Uma coisa é reconhecer-se a existência do poder de polícia como fato gerador da taxa. Outra coisa é a destinação da taxa assim arrecadada. Por isso, também eu declaro a constitucionalidade da lei, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, vencido o ministro Marco Aurélio. Também. Sim, esse é o de São Paulo. Senhor ministro Gilmar Mendes, a DIN 3.401, governador do Estado de São Paulo versus Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se o excelência me permitisse, com a devida licença, essa outra DIN que eu tenho em pauta é igualzinha, exatamente igual a que nós acabamos de julgar. Qual é? É a 2059 do Paraná. 2059. Ela é exatamente igual, apenas o nome do fundo se altera e o percentual não é de 3%, mas de 0,2%. Sim. Meu voto é praticamente idêntico. E aqui é Fundo Geral de Equipamento. Exatamente. Qual é a destinação dele nessa nova? É o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário. Perfeito. Não, mas é a mesma. Os demais ministros acompanham. O ministro Marco Aurélio mantém a sua dissidência. Mantém o voto. E aqui nós temos a criação de receita para suprir, talvez, as deficiências orçamentárias do Judiciário. Continuo entendendo que não cabe a criação de um fundo, seja qual for a personalidade jurídica que se empreste a esse fundo, para ter-se recursos indispensáveis, algo que deve funcionar a partir estritamente dos impostos arrecadados pelo Estado. Por isso, peço vênia para concluir pela inconstitucionalidade do dispositivo atacado.
Como resultado, o tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes, a DIN 3.401 de São Paulo, governador do Estado, versus Tribunal de Justiça. Senhor presidente, o governador do Estado de São Paulo ajuiza a apresentação direta com pedido de medida cautelar de suspensão de vigência em face da resolução número 196, de 19 de 1 de 2005, editada pelo órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A referida resolução, número 196, dispôs em seu artigo 1º que o recolhimento dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros dirigidos ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal passa de 3,28947% para 21,52633%. Com isso, segundo o requerente, estaria o Poder Judiciário absorvendo parcela de 17,763160%, que nos termos reconhecidos na motivação mesma do ato impugnado constitui receita do Estado, vale dizer, Poder Executivo à luz da legislação local. Nos termos da inicial, tal comando, segundo se lê, logo a princípio na sobredita resolução, visaria dar cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 98 da Constituição da República, com a redação que vem de lhe ser dada pela emenda 45, segundo o qual as custas e emolumentos serão destinados ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.